Olá pessoal, muito bem-vindos ao Rock and Roads, o canal sobre rodas, e hoje eu estou aqui para falar para vocês sobre um dos temas mais debatidos nas rodas de viajantes, de motociclistas, que é o que levar numa viagem sobre rodas, no que a gente chama de uma road trip, que é uma viagem que você passa a maior parte do tempo se locomovendo do que diretamente no seu destino, ou a gente vai focar, na verdade, aqui um pouquinho mais sobre uma viagem de moto. Eu costumo dizer que se você está preparado para fazer uma viagem de moto, você está praticamente preparado para fazer qualquer outro tipo de viagem, porque de moto você está muito mais exposto à questão climática, frio, calor, chuva, exposição ao raio solar, UV, e você tem um espaço muito mais limitado para levar suas coisas, então você tem que ser muito mais eficiente em organizar o que levar. Além do que, uma viagem de carro, motorhome, etc., se você tem sono, você deita o banco e encosta em algum lugar e consegue dormir. Uma viagem de moto você precisa de um saco de dormir, de uma barraca, alguma coisa, então exige uma preparação extra de fato. Inclusive depois, quem é novo no canal, não deixe de seguir os nossos outros vídeos sobre como preparar uma viagem de motos, quer dizer, além da questão dos equipamentos, que equipamentos levar numa viagem de moto, como preparar, que equipamentos utilizar, que recursos utilizar, que ferramentas para planejar a sua viagem, o que pensar antes, o que planejar antes em termos de documentação, em termos de preparo da moto, em termos até mesmo de preparo físico e uma coisa interessante, conhecer a si mesmo, né? O preparo psicológico que muita gente deixa de lado, mas conhecer a si mesmo e conhecer também os colegas que vão conosco é bastante importante. Então não deixe de ver os nossos outros vídeos da série e sem mais delongas, vamos então começar falando sobre como eu estou dividindo esse vídeo. Na verdade, esse é o primeiro de 4 vídeos que eu estou fazendo sobre o assunto. Então, eu vou falar um pouquinho de introdução sobre como preparar equipamentos e que documentos levar nesse vídeo. Na sequência, nosso outro vídeo, que equipamentos de vestuário eu indico para usar para vestuário de pilotagem, quer dizer, enquanto você está na moto, o que levar para ir utilizando, para se proteger do calor, do frio, de alguma queda. Equipamento para moto, então o que levar na moto em termos de GPS, equipamento para fixação de bagagem e tudo mais, é um terceiro vídeo da série. E por fim, né, o último vídeo, as questões de equipamentos pessoais, né, então vestuário, o que você vai usar, um tênis confortável para usar no destino, medicamentos, comida, algumas dicas aí que eu aprendi. E falando em aprendizado, né, tudo que eu estou trazendo aqui, na verdade, é aprendizado pessoal meu, o que eu aprendi lendo, assistindo vídeos, pesquisando, ou o que eu aprendi na raça durante os mais de 100 mil quilômetros aí que eu fiz em viagens Brasil, América Latina, América do Norte, Europa, Ásia, enfim, vários continentes, vários lugares do mundo. Então muitas coisas eu aprendi no perrengue, muitas coisas eu aprendi antes. Então, um último aviso, não precisa se preocupar em ficar anotando tudo que eu vou falar aqui. Eu vou deixar um link com uma lista, com o checklist de viagem, com todos os equipamentos que eu vou citar aqui, eles estão disponíveis para você fazer o download depois, e aí você fica à vontade, obviamente, para editar essa lista da forma como for mais adequada para você. E, por favor, deixem seus comentários, suas dicas, se eu esqueci de alguma coisa eventualmente, se vocês fazem algo diferente, é uma forma também com que eu possa aprender com vocês, e é uma forma também de a gente crescer a comunidade, deixar o conteúdo ainda mais rico. Então vamos lá. O que eu costumo fazer, o que eu costumo adaptar, né? E como eu costumo pensar uma viagem de moto, ou uma viagem qualquer. É sempre importante não ser muito perfeccionista, é isso que eu digo como introdução, porque senão sempre você vai estar esperando para comprar alguma coisa a mais, aquela jaqueta X, aquele equipamento Y, então assim, tem que ter cuidado para não exagerar pelo excesso. Mas as dicas que eu trago aqui também é para a gente não ir muito na loucura, né? Simplesmente, eu sempre falo que a vontade é até mais importante do que recurso financeiro, porque a gente vê vários vídeos com o pessoal fazendo viagem de bis, de CG e tudo mais, e chega. Mas eu acho que um pouquinho de preparação é sempre bem-vindo para você evitar perrengue, você poder aproveitar mais e melhor a sua viagem, né? E também o que eu estou trazendo aqui é também um balanço entre custo-benefício, né? Não é nem tudo do melhor e nem tudo do mais barato. E aí, obviamente, cada qual consegue fazer a sua programação da forma que melhor aí integre e se compatibilize com o seu bolso.
A ideia é que você, no meio da viagem, né, não tenha aquele pensamento, puxa, estou esquecendo de algo, ou então não fique com aquela sensação horrível que a gente tem antes de viajar muitas vezes, que eu tenho certeza que eu estou esquecendo de alguma coisa. E aí eu vou deixar para vocês, inclusive, algumas fotos no final da minha primeira viagem de moto, né, as coisas que eu fiz, então faço o que eu digo, não faço o que eu faço, marinheiro de primeira viagem, eu saí com 2 tanques de moto extras, de gasolina extra, que não são necessários, né, para o destino que eu estava fazendo, então eu tinha, além dos 20 litros da moto, eu tinha espaço para mais 40 nos tanques extras, foi muita bagagem extra que eu levei, muito espaço extra que eu ocupei, prender nos tanques que não foi necessário, mesmo vestuário, eu levei mais camiseta, mais coisa do que eu usei, e aí você vai aprendendo, né, então deixar as fotos aí da minha primeira preparação, seja dos equipamentos que eu levei, seja dos equipamentos montá-los na moto, né, e a dificuldade que é quando você não está acostumado a rodar com tanto peso, como muda a dinâmica da moto. Mas vamos lá, documentos e afins. Então, bem rápido, eu deixei aqui mais ou menos separado o que eu levo, né? Então, primeira grande dica, né, com relação a documentos é a doleira, né? Isso aqui você compra em loja de artigos esportivos ou de viajantes e tudo mais. A ideia é que você, né, prenda isso na sua cintura e isso você coloca por dentro da calça e você vai colocar aqui dentro alguns itens que você não quer perder ou que você não quer que chame atenção, principalmente dinheiro e documentos. Eu acho interessante, principalmente para evitar, né, os amigos do alheio, aí, bandidos e tudo mais, que às vezes você está com muito dinheiro na carteira, então você abre sua carteira na viagem, o pessoal vê uma série de verdinhas ali e isso chama muito atenção, ou até mesmo com relação à polícia corrupta, né, a gente sempre fala bastante sobre isso nos nossos vídeos, para evitar esse tipo de um olhar, né? Você abre sua carteira para entregar um documento, a pessoa olha, vê várias notas de $100 ali e já fica um pouquinho mais interessada no que você tem. Então, eu deixo dentro da doleira a maior parte dos meus recursos aqui, de um segundo cartão de crédito, alguma coisa, o grosso do dinheiro, e na minha carteira eu deixo o mínimo justamente para que não chame atenção. Dinheiro em espécie, né? Então sempre, né, quando viajar, é o que eu falei, o grosso eu deixo na doleira, um pouquinho acessório trocado, de preferência eu deixo na carteira, mas é sempre interessante ter dinheiro em espécie. Por quê? Muito lugar não aceita cartão de crédito, né? A gente, principalmente quando está saindo das zonas mais urbanizadas, isso acaba sendo mais e mais comum. Às vezes você vai chegar em um lugar que até aceita cartão de crédito, mas você está sem energia, está sem alguma coisa, então não consegue fazer a cobrança. E algumas coisas é mais fácil, né? E mesmo levar trocado, por exemplo, às vezes você quer comprar uma água e às vezes é um vendedor ambulante, e ele não vai ter troco e ele não vai passar cartão. Então levar dinheiro em espécie e obviamente dinheiro tanto para quem vai sair do Brasil rodando, dinheiro em real e também dinheiro do local de destino. Eu recomendo já levar, então eu vou para a Argentina, leva um pouquinho de peso argentino já, claro, você pode sempre levar dólar e trocar chegando lá, mas é sempre legal ter a moeda já para evitar, passei a aduana, agora tem que parar num primeiro ponto para trocar dinheiro, então para evitar essa parada, às vezes já está cansado na viagem, está chegando à noite, aí deu algum imprevisto na viagem, o local em que você ia fazer o câmbio não está mais disponível, então já leva um pouco e de preferência leva trocado. Obviamente que a maior parte das casas de câmbio não dão dinheiro miúdo trocado, então qual que é a dica? Cruzou a fronteira, para num posto de gasolina, algum lugar com infraestrutura, geralmente ao lado da fronteira sempre tem alguma cidade um pouquinho melhor, compra alguma coisa, algum salgado, alguma coisa, paga com uma nota grande, já pega a nota menor, porque se você precisar de troco depois, inclusive para a questão de propina, infelizmente, né, você não vai ter só nota grande. Bom, vamos lá, passaporte. Passaporte é questão básica. Para viajar na América Latina, pode sair com o RG, não pode ser a CNH, a não ser que isso mude ou tenha mudado, mas até onde me consta, a CNH não é reconhecido como documento para fazer imigração para outro país, mesmo entre países do Mercosul, tem que ser o RG. Então muita gente, inclusive, acaba passando maus bocados, inclusive para viagem de voo, de tentar ir com a CNH, por descuido, porque no Brasil a gente praticamente não usa o RG, mas para viagem internacional tem que ser o RG ou o passaporte. Por que eu ressalto a questão do passaporte? Pela praticidade. Então, eu vou aqui pegar o meu passaporte anterior, que eu trouxe para vocês
propositalmente, eu não sei se vai dar para ver, mas eu tenho vários aqui, deixar na luz, eu tenho vários carimbos, esses vários carimbos foram todos de uma mesma viagem em que eu cruzei Argentina e Chile várias vezes, porque eu estava passando pelos Andes, pela cordilheira, e em alguns momentos eu queria passar para o lado da Argentina e em alguns lados para o lado chileno. Com o passaporte é basicamente um carimbo, você passa na imigração, é rápido. Se você não tem o passaporte, passa com o RG, pode até ser aceito, só que você tem geralmente um formulário que eles te dão. Eu já perdi esse formulário em outras viagens de avião. O pessoal depois te dá um trabalho na fronteira, na saída, se você perdeu o formulário da entrada para você sair. Então o RG é muito mais fácil, é um carimbo, já está no teu passaporte, é a melhor forma, né? Então sempre passaporte recomendado. Obviamente a gente não está falando só de América Latina, né? Então dependendo do país para que for, é importante você pensar na questão de visto, né? Alguns vistos aí hoje em dia você consegue pegar online, alguns vistos você tem que fazer visita no consulado. O visto de Camboja, por exemplo, é um visto online, você recebe, você imprime e cola. Um visto dos Estados Unidos é um visto que você precisa fazer direto no consulado, eles vão reter seu passaporte e depois você vai retomar. Então, inclusive, provisionar tempo é importante, por isso que eu deixo outro vídeo depois dos preparativos para uma viagem, né? Que a gente vai falar exatamente nos trâmites de como preparar tudo isso com mais detalhe. Então, além dos cartões do passaporte, os cartões de vacinação, eu super recomendo você ter e deixar, inclusive, afixados ao seu passaporte. Obviamente, a gente está aí saindo de uma pandemia, então a gente está com isso na cabeça, então o comprovante de vacinação contra a Covid, acredito que seja mantida a exigência de apresentar o comprovante ou até um teste negativo de Covid, então ter isso sempre em mãos, mas não somente, né? Então, para quem não sabe, isso não é novidade, esse é um comprovante de vacinação contra febre amarela, e isso já é exigido no sudeste asiático de muitos brasileiros que vão para lá. Então, sempre verificar primeiro essa exigência de vacinação e ter os comprovantes para que você não precise cumprir alguma quarentena. Então, até comentei, eu deixo isso afixado ao meu passaporte para evitar perder durante ou antes da viagem. Então, cartão de crédito, obviamente, né? Então, o que eu faço? Geralmente eu tenho já mais de um cartão de crédito, eu deixo um na doleira de reserva, que eu não quero usar tanto, e os demais na carteira. Sempre lembrar de fazer a liberação para uso no exterior, né? O cartão de crédito, se você não desbloqueou para uso no exterior, ele não vai funcionar, então fazer isso para mais de um cartão que você tem. Que mais? CNH, inclusive a minha eu derrubei aqui. CNH nacional, né? Então é aceita nos países da América do Sul, mas o que eu também recomendo para quem queira viajar para outros locais, just in case, é a CNH internacional. Isso daqui você faz online, não exige nenhum teste, nenhuma prova, nenhum nada. Você já tendo sua CNH nacional, você só faz o requerimento no Detran do seu estado. Custa entre 200 e 300 reais. Hoje, com a inflação galopando de novo, até difícil a gente saber dizer, então, mais ou menos isso, mas dá uma conferida. Você faz a solicitação, ele vai ter o vencimento junto com a data de vencimento do seu RG, a não ser que o seu RG já esteja para vencer aí, se não me engano eles emitem um com vencimento de 2 anos, coisa assim. Basicamente é simplesmente o mesmo conteúdo da sua CNH traduzido em vários idiomas, né? Então, Indonésia, Vietnã e tudo mais, muitas vezes eles exigem isso daqui. Não é algo regulamentado, mas, de novo, polícia corrupta às vezes vai tentar conseguir propina se você não tiver. Então, se você é uma pessoa que quer fazer essa viagem para não deixar para a última hora, ficar com receio, vai chegar, não vai chegar, já faz, é um investimento que vai durar aí 5 anos e acaba valendo a pena. Documento da moto, obviamente, e aí documento da moto, algumas observações, né? Hoje em dia o licenciamento é virtual, então o Detran permite que você tenha o documento digital no seu celular, mas eu recomendo imprimir, porque você vai cruzar para outros países, inclusive se possível ter mais de uma cópia. E especial atenção eu deixo para o documento da moto se o veículo estiver alienado, se estiver em nome de terceiros ou em nome da instituição financeira, né? Se o veículo for financiado, se tiver em nome de terceiros de uma instituição financeira, você vai precisar de uma carta de autorização. Em alguns países, se a pessoa que
se tiver como proprietário do veículo, se for alguém da tua família, se você tiver um vínculo, conseguir comprovar o vínculo de casamento e tudo mais, eles te permitem a entrada, mas pelo sim, pelo não, sempre recomendo, né, ter uma carta de autorização e sempre dar uma olhadinha, porque em alguns lugares a carta de autorização precisa ser reconhecida em cartório e algumas vezes até no consulado. A Bolívia é um dos países mais chatos para isso, então principalmente para quem for cruzar a Bolívia e tiver com veículo financiado, dá uma olhada para isso. No caso de veículo financiado na Bolívia, você precisa de uma carta da instituição financeira autorizando a saída do país. Tá? Então, sempre atenção a isso. Seguro da moto, né? Então ter o seu cartão do seguro em mãos, se o seu seguro principalmente cobrir internacional. E os documentos de seguro internacional. Então, para quem não sabe, para você viajar para outros países com um veículo automotor, uma moto, um carro, é obrigatório existem alguns seguros que você precisa contratar. Esse veículo não vai cobrir o seu veículo, o conserto do seu veículo, mas vai cobrir danos a terceiros, né? Então por isso que é obrigatório. Em países do Mercosul você tem a Carta Verde, no Chile você tem o SUAPEX, deixa eu até ver aqui que eu vou pegar minha colinha, se você for para o Peru você tem o SOAT. Então, cada país que você visita, ou cada grupo de países, você tem um seguro específico. Fala com o seu corretor de seguros, ou dá uma pesquisadinha online sobre como conseguir isso. Você geralmente até consegue fazer isso na aduana, na hora que entra no país, mas se você faz antes, te corta um tempo e eventualmente você consegue até um preço melhor. Curiosidade, a Carta Verde para 15 dias acaba saindo mais ou menos por volta de $50, para 30 dias $65, então não é nada tão absurdo assim. Seguro de saúde internacional é uma coisa que eu recomendo super, principalmente agora, né, com questão de pandemia e tudo mais. Eventualmente a gente sempre vai com um pensamento positivo, obviamente, porque a gente quer uma viagem boa, mas se acontece alguma coisa legal, você está preparado, né, então, e não ter preocupação financeira. Então, seguro de saúde internacional eu recomendo. Manual do proprietário, manual da moto, eu recomendo ter em PDF, para qualquer espaço que você consiga eliminar na sua bagagem é melhor, também para evitar que molhe alguma coisa. Então, acha na internet o manual, se você não tem ainda, faz uma busca. Hoje tem vários sites que disponibilizam, pelo menos em inglês você vai conseguir, ou espanhol. Faz o download, tenha no seu celular em algum lugar que você consiga acesso, porque se você precisar ver algum esquema elétrico da moto em alguma questão de uma parada em uma oficina, ou se você precisar checar alguma coisa, você tem isso fácil, você não precisa ficar na hora, às vezes com uma conexão ruim, buscando o manual e tudo mais, então você já tem isso em mãos. Outra coisa, as chaves, né? Obviamente a chave reserva, tanto a da moto, quanto chave de baús, etc. Eu recomendo você levar a chave reserva, obviamente por alguma emergência, cuidado para não travar, igual já aconteceu com um colega meu, a chave reserva do baú, não deixar dentro do baú, não adianta muito. Esse tipo de coisa, inclusive, é o que eu gosto de deixar na doleira, né, porque é alguma coisa que você não vai usar sempre, mas como último recurso. Cópia de documento, cópia dos documentos da moto, de documentos pessoais. Algumas alfândegas ou áreas de imigração vão exigir, vão reter uma cópia do RG e tudo mais. Sempre tem um postinho ali que faz para você, comumente, mas é sempre melhor ter contigo, se o posto estiver fechado, se a copiadora do lugar não estiver funcionando. Então, você já corta um tempo também. E até um asterisco aqui, cuidado com o trânsito fronteiriço, né? Então, geralmente, quando você vai passar por outro lugar, você tem tanto o trânsito seu, como pessoa, na imigração, para carimbar o passaporte, ou para você entrar com o seu RG e fazer todo o preenchimento manual de uma fichinha ali que eles te dão. E geralmente eles vão exigir uma aduana, porque você está entrando na melhor das hipóteses, pelo menos com a moto, ainda que você não tenha equipamento nenhum. Então, em alguns lugares eles vão verificar os equipamentos, vão pedir para você abrir os baús e vão verificar a documentação da moto. Então são dois procedimentos. É a aduana e a imigração sua, a aduana da moto, dos equipamentos, e o procedimento de entrada seu. Eu falo isso para ter muito cuidado, porque às vezes marinheiro de primeira viagem passa ali, consegue carimba o passaporte, quer ir embora. E, por exemplo, na Bolívia, se você não faz o procedimento da aduana da moto, você pode ter problema muito grande. Tem caso de perda do veículo, porque você é parado depois, aí você não tem o
uma declaração juramentada de entrada e saída com veículos automotores no país, eles, segundo a regulamentação local, eles dizem que podem reter e levar o veículo a leilão, então obviamente que não é de interesse de ninguém ter isso. O documento, inclusive, é Declaração Jurada de Ingresso e Salida de Veículo de Uso Privado para Turismo. É o formulário 249 na Bolívia. Em alguns lugares, em alguns pontos, esse formulário você consegue na primeira cidade que você entra no país. Então você tem que se desviar da rota e muita gente não se atenta a isso, não faz essa pesquisa. Por isso, sempre legal ter tudo bem pesquisado, bem planejado antes. Um último ponto, como dica, uma pastinha. Geralmente eu uso uma pastinha plástica como essa com os documentos. Documento da moto, alguns documentos eu deixo tudo aqui para ficar junto, para não ficar se perdendo no meio da bagagem e, obviamente, para proteger contra chuva. E eu deixo, inclusive, aqui alguns vouchers de hotel, de passeio, alguma coisa que eu possa precisar se eu tiver antecipado. Geralmente eu tenho tudo em cópia no celular digital, mas a gente nunca sabe quando o celular vai falhar com a gente, então uma pastinha com os documentos eu acho sempre adequada. Bom, esse é o nosso primeiro vídeo, então não deixem de conferir depois os nossos outros 3 vídeos sobre equipamentos para moto, sobre equipamentos para você pilotar e sobre equipamentos pessoais que eu sugiro levar numa road trip. Obrigado, pessoal, deixe seus comentários, até a próxima. Tchau!